fazer o que, meus prezados irmãos? Pegar os seus prisioneiros e arrancar suas peles com as suas espadas afiadas. E não tinha muito tempo, igreja, que os ninivitas, eles tinham subjugado a nação de Israel. Aleluia! E por se dizer, meus prezados irmãos, aleluia, a Bíblia Sagrada vai dizer que esse homem, ele tenta fugir-se da presença de Deus, aleluia. Mas eu quero dizer para você que me ouve nesta tarde, esconder-se da presença de Deus é uma perda tamanha para o homem, para os habitantes da terra. A Bíblia vai dizer bem claro que ele desceu e comprou sua passagem para o rumo ignorado. Aleluia! Então comprou a sua passagem para outro território. Aquilo que Deus, aleluia, não havia ali ordenado para ele. Eu quero dizer, meus prezados irmãos, que nos dias atuais tem muitos também que está fazendo esse tipo de coisa que esse profeta está fazendo. Aleluia, diz a palavra que ele entra, compra sua passagem para Tarsis e ele entra naquele navio, imediatamente ele pega e desce, ele entra naquela passagem para viajar. Aleluia, a atitude desse profeta, ele vai considerar que ele vai se escapar, vai se safar da presença do Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você, não adianta esconder, não adianta fugir, aleluia. A Bíblia vai dizer que Elias um dia ele estava fugindo, ele pediu a morte, mas tem uma coisa, ele disse: Senhor, só eu escapei, e eles procuram tirar a minha vida, mas tem uma coisa, Deus é sabedor de tudo, meus irmãos. A resposta divina veio, não fala que você é um só, eu reservei 7.000 dentro de todo Israel, que não dobraram o seu joelho diante da alma e beijou. Aleluia, o que é isso? Tinha 7.000 que dobravam o joelho constantemente diante da face de Jeová, o Todo-Poderoso, o exército do céu. Aleluia, é glória. Muitas das vezes nós achamos que estamos sozinhos. Elias achou que estava sozinho. O homem que fez descer fogo do céu. Aleluia. O homem que desafiou os profetas de Baal de Acera. Aleluia. Agora estava aperto e achando que era só ele. Mas tem uma coisa, igreja. Dentro desse cenário, nesta tarde, eu quero dizer com toda certeza, não é só você e nem só eu que estou. No caminho eu quero dizer que milhões e milhões estão espalhados na face da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele desceu até o porão do navio. Aleluia. Mas não teve jeito, aleluia. O nosso Deus, ele é todo poderoso. O nosso Deus é aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Ele está entronizado entre os querubins do céu. Isaías viu a sua glória, e ele viu um grande coral que entoava: alegre igreja, alegre igreja. Tem um grande coral diante do Altíssimo, aleluia, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Mas Isaías viu, ele viu, aleluia, quando o anjo sobrevoou, aleluia, sobrevoou, foi notar, com um martelazo tirou a brasa e tocou nos lábios do profeta e disse: purificado foi o teu pecado e a sua iniquidade
E quem há de por nós? Aqui estão aqueles que dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. A palavra vai dizer bem claro que ele foge, achando que o recurso é fugir. Não, meus prezados irmãos, Deus não tem prazer no covarde. Não, senhor e não senhora. Deus está atrás dos destemidos, é daqueles que regaça a manga e vai até peleja. Aleluia. Você lembra de Josué, meus prezados irmãos? O nosso Deus pelejou com Josué. Aleluia. Diz que o príncipe do exército celestial entrou na peleja. E aqui não é diferente, não. Aleluia. E esse profeta, ele tinha sido mandado ter uma missão específica. O que é Deus havia contemplado na cidade dos Ninivitas. Aleluia, Deus tinha prazo para executar juízo naquele país. Aleluia. E antes de acontecer, Deus manda avisar. Eu estava estudando a palavra de Deus quando os anjos foram enviados nos cavalheiros morrem. Ali os anjos disseram: o próprio Deus disse, ocultarei eu o que vou fazer a Abraão. Aleluia, grandes acontecimentos. Deus fala com a humanidade antes de chegar ao mal. Aleluia. E aqui nesta tarde também Deus preparou esse grupo para dizer para você que vem o juízo divino. Hebreus 9:27 diz que os homens estão ordenados a morrer só vez e depois disso vindo-se o juízo. Isso não é palavra fácil de expressar e viver, porque, meus prezados irmãos, para conseguir vencer e viver é só nos pés de Jesus Cristo. Aleluia. Ele fugiu. Não adiantou. Ele diz que quando o navio está no alto mar, Deus começa a balançar as ondas. Oh, aleluia, Deus sabe balançar. Deus sabe balançar as ondas. Aleluia. O versículo que eu tenho tomado, o navio estava para se quebrar por causa da irresponsabilidade de um homem missionário. Irmãos amados, certamente passava um filme na cabeça daquele profeta. Aleluia. Os ninivitas, quem sabe, vão me pegar, quem sabe, e vai fazer comigo como fazer com seus prisioneiros. Mas tem uma coisa que eu quero que você saiba: Deus não